Então vamos lá, gente, sonecas, né? Bom, qual é o grande erro que a maioria das pessoas cometem com as sonecas dos bebês, né? Com o sono em geral? É que as sonecas é a chave para o sono noturno. Se o bebê não tira as sonecas corretas durante o dia, ele não vai dormir bem à noite, justamente por conta dos hormônios. Os hormônios vão aflorando e quando o cortisol chega a um nível muito grande no corpo do bebê, ele inibe a ação dos hormônios do sono. Né? Então, as sonecas, se o bebê não tira as sonecas corretamente, é raríssimo achar um bebê que não dorme bem durante o dia e que à noite ele dorme muito bem. Até acontece, mas é muito difícil de você ver. Então, isso existe uma explicação fisiológica, eu vou detalhar um pouco mais para frente, mas o que importa para vocês saberem é o sono noturno depende das sonecas. Por isso, o bebê precisa tirar essas sonecas corretamente durante o dia. E a importância dessas sonecas, na verdade, por que as pessoas não dão esse valor que deveriam? Porque o sono em si não é uma necessidade visível para as pessoas. As pessoas não notam que o bebê está sentindo a necessidade de sono. Na verdade, elas não dão valor a isso. Se o bebê está sem comer, nossa, o bebê está sem comer, não pode, corre. Toda hora é porque o bebê está com fome, porque o bebê está com fome. Se ele está chorando é porque ele está com fome, ele está com fome, ele está com fome. E toda hora dando comida, dando comida, dando comida. Então, as pessoas, assim como a comida e a higiene, que as pessoas tendem a se preocupar muito, é como se o sono não pudesse fazer mal ao bebê. E, na verdade, isso não é verdade, é muito ao contrário. O bebê que não dorme bem, ele acaba não fazendo nenhuma das outras atividades do dia dele bem, porque ele vai estar irritado, ele vai estar um bebê que não vai querer fazer nada, porque ele só quer dormir, tá? Então, fica difícil para tudo. Então, quanto mais dorme, mais dorme. Eu gosto de iniciar com essa frase e terminar com ela também, porque vocês precisam fixar isso. Quanto mais novo o bebê dormir, quanto mais ele dormir, mais vai dormir. Quanto mais dormir, mais vai dormir. Até nós adultos, gente, se vocês pararem para prestar atenção, quando a gente dorme muito, não sei se vocês já perceberam isso, a gente tem mais sono, né? A gente até diz, menina, dormi tanto e esse sono não passa, por quê? Quanto mais a gente dorme, mais o nosso corpo fica relaxado e mais ele tende a dormir, né? Esses são efeitos mesmo de hormônios. Quanto mais a gente dorme, descansa a cabeça, menos o nosso corpo produz cortisol e facilita que a gente continue com sono, né? E o bebê, né, como vocês vão ver, as mães que estão chegando agora ainda não viram, mas no primeiro módulo eu mostro a vocês qual a importância desse sono para o bebê. O bebê precisa dormir de fato. Quanto mais ele dormir, mais vai ser bom para ele, mais ele vai ser um bebê feliz, tranquilo no dia a dia dele, tá bom? E uma dúvida muito forte, né, que eu sempre escuto das mães, meu bebê não dorme, né, meu bebê não tira sonecas, meu bebê não quer dormir durante o dia. Gente, o bebê pode não tirar sonecas? Ele não pode. E quanto mais novo ele é, mais isso é uma coisa muito necessária, tá? Então vocês precisam saber que o bebê precisa dormir. E se ele não está dormindo hoje, não está certo isso. Ele precisa dormir, vocês precisam corrigir isso, tá? Eu vou dar aqui vários exemplos e dizer por que quando o bebê não está dormindo durante o dia, o que é que pode estar causando isso, tá? Então, tão importante quanto o sono noturno são as sonecas. O bebê precisa descansar a cabeça a cada período. Gente, isso é muito sério, porque o bebê, ele tem a necessidade, enquanto a gente está absorvendo informações e conteúdos gradativamente, o bebê está absorvendo uma quantidade de informações absurda, porque na verdade ele não sabe nada, ele não entende nada, e todos os dias uma quantidade gigantesca de informação que ele absorve. Por isso, ele a cada período precisa tirar as sonecas para que o cérebro dele absorva esse conhecimento.
Porque os ciclos de sono da gente são formados pelo período no REM inicialmente e depois pelo período REM. Né, são as duas etapas do nosso ciclo de sono, né, de todos os seres humanos. O dos adultos são mais longos, o dos bebês são mais curtos, mas todos nós temos ciclos de sono. E eles são formados pelo NO-REM e pelo REM. Isso é uma sigla em inglês que significa movimento rápido dos olhos, né, o REM. Por que NO-REM? NO-REM é quando a gente inicia o ciclo de sono e vai para o sono profundo, quer dizer que está todo o nosso corpo relaxado. E o final do ciclo é o sono REM, que é quando o corpo tende a trabalhar o cérebro, por isso eles dizem que tem aquele movimento rápido dos olhos, né? Que é como se seu olho está fechado, mas dentro ele está se mexendo porque seu cérebro está ativo. Tá? Então é um sono que o corpo está relaxado, mas o cérebro está ativo. Então é quando você vê que o bebê consegue absorver o conhecimento que ele teve e descansar, né? Preparar esse cérebro para novamente adquirir novos conhecimentos. Então, por isso, a soneca é assim de extrema importância e vocês têm que dar essa importância todos os dias, tá? Vocês vão ver que isso vai mudar completamente o dia do bebê de vocês. Né? Principalmente a questão do humor, porque nesse sono REM, que é o sono no final do ciclo, né? Esse sono REM é o sono que trata criatividade, humor, memória, toda essa parte do cérebro que trabalha realmente as informações que a gente adquire. Né? Então, ele é de suma importância para o bebê ficar tranquilo e feliz e durante o dia ser aquele bebezinho simpático, maravilhoso, que está ali disposto a tudo, a brincar, a comer e a fazer todas as outras atividades bem. Tá? Se você não dá importância a isso, gera o efeito, o famoso efeito vulcânico, né? Comprova fisicamente, né, fisiologicamente, essa situação do bebê ficar irritado e não conseguir dormir, né? É quando a gente diz que o bebê luta contra o sono, é quando ele está aí sob o efeito vulcânico, né? Na verdade, o efeito vulcânico é quando ele já está no extremo, mas sempre que o bebê está com esses hormônios alterados, né? Que chama pressão homeostática do sono, sempre que o bebê está com esses hormônios alterados, ele tende a ficar irritado e ser um transtorno durante todo o dia, né? Isso tem um sentido porque é a produção mesmo de hormônio, é fisiológico, né? Então, entendendo o que significa fisiologicamente esse efeito, né? Que é a pressão homeostática do sono. Quem criou essa expressão efeito vulcânico foi uma autora chamada Elizabeth Pantley. E por que, né, efeito vulcânico? Por que a gente chama de efeito vulcânico? Porque tem esse nome. Tem esse nome porque é muito semelhante a um vulcão quando o bebê explode. Por exemplo, o bebê vai enchendo, enchendo, enchendo durante o dia inteiro, como um vulcão vai enchendo, 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 até que chega o ponto dele derramar, dele explodir, derramar as lavas. É igual o bebê quando ele explode no choro e não tem mais nada que consiga acalmar ele. Né? Tem mãe que chega a levar o bebê até para uma urgência. Por isso foi feita essa comparação desse efeito vulcânico, porque também um vulcão quando explode não tem nada que segure, nada que mude isso, nem que acalme. Então por isso foi criado esse nome, mas para vocês verem como é uma situação assim séria do bebê, né, dele desenvolver e criar aí essa associação na cabeça dele. Aliás, essa associação não, esse desespero na cabeça dele, né, de estar o tempo vindo carregando durante o dia inteiro. Só um minutinho, gente. Tá tendo uma movimentaçãozinha aqui na sala. Então, ele carrega o dia inteiro esse acúmulo de hormônio e chega no final do dia, ele explode, né? E começa a chorar e não tem nada que faça ele parar, porque ele já está no limite dele. E o que é que isso vai tornar? O bebê, por mais que esteja cansado, você vai ver o bebê abrindo a boca com sono, querendo dormir, porque ele precisa, ele está sentindo a necessidade, mas ele não consegue. Por que que ele não consegue? Porque os hormônios estão agindo no corpo dele e por mais que ele queira adormecer, ele não consegue. Acontece
dele ficar irritado e tudo mais, mas ele não entrou em efeito vulcânico. Quando chega, se você vai carregando isso o dia inteiro, chega no final do dia o bebê explode mesmo. Normalmente isso acontece bem no finalzinho da tarde e as mães enlouquecem porque o bebê não consegue adormecer com tranquilidade. E quando dorme, depois de muito choro, de você tentar de tudo, quando o bebê adormece com pouco tempo, ele acorda, porque a cabeça dele está agitada, né? O corpo dele continua com o cortisol e isso vai gerando um problema sempre, tá? Então, quando isso acaba tornando um ciclo vicioso, né? Quanto mais o bebê fica sem dormir, mais difícil é para ele adormecer. Por que isso acontece? Gente, por quê? Porque a mãe inicia o dia, né? O bebê já dormiu mal durante a noite. Então a mãe inicia o dia com o bebê já irritado porque ele não dormiu bem. Aí ele chega na hora da primeira soneca, a mãe não prestou atenção, não percebeu, estava ocupado fazendo alguma coisa, passou da hora do bebê dormir. Ele já vinha irritado, a mãe passa da hora da primeira soneca, ele já começa a produzir cortisol, já começa a ficar irritado. Isso vai gerando choro e irritação no bebê. O cortisol é o hormônio da gente ficar acordado, mas também é o hormônio do estresse. Diz que ele é o hormônio da vigília, né, que é o hormônio que a gente fica acordado, e é o hormônio do estresse também. Então, o que acontece? Quando o bebê chora, quando o bebê se irrita, ele produz mais o quê? Cortisol. Então, quanto mais o bebê chora e mais ele se irrita, mais ele produz cortisol. Aí, quando ele produz mais cortisol, na próxima soneca ele também não vai dormir. Se dormir, vai dormir 15 minutos, 20 minutos e acordar irritado de novo, agitado, com a cabeça alerta. E o que é que vai acontecer? Com pouco tempo ele começa novamente a chorar, a se irritar, produzindo mais cortisol. E isso vai girando e vai levando ao longo do dia, virando uma bola de neve, né? Então chega no final do dia, o bebê explode, vai dormir, depois de chorar muito, aí chora, produz cortisol, dorme. Aí quando dá meia hora, uma hora, o bebê acorda, porque a cabeça está agitada, porque o corpo está produzindo cortisol e principalmente no final do dia a gente começa a produzir hormônios do sono, né? Isso também está falando no módulo 1, não dá para explicar tudo aqui nessa aula, mas vocês vão assistir o módulo 1 e vão entender que à noite a gente produz o hormônio do sono. E o hormônio do sono começa a ser produzido no final da tarde, assim que começa a escurecer, que é a melatonina, entre outros. Mas o principal, a melatonina. O que é que acontece? O cortisol anula esse efeito, né? Então o cortisol anula o efeito do hormônio do sono, por isso o bebê quer dormir, mas ele não consegue. Ele tá ali, o corpo dele obrigando ele a ficar acordado por mais que ele esteja precisando dormir, tá? Então isso gera dificuldade para adormecer, gera despertar na madrugada, gera acordar cedo, né? Porque também quando inicia, o sol nasce, nosso corpo começa a produzir cortisol para nos dizer que a gente precisa acordar, né? Então, isso é que faz diferença, inclusive, em você ter um blackout dentro do quarto do bebê, porque qualquer brechinha de luz que entra faz o corpo entender que é dia e que precisa produzir cortisol, né? Então, vocês precisam estar atentas a isso, porque a melhor maneira de você não deixar o bebê entrar em efeito vulcânico, né, é você evitar que ele aconteça. Quando o ciclo se forma, cria uma dificuldade ainda maior de evitá-lo, porque o que é que acontece? Quando você cria esse ciclo, né, que é aí onde a maioria das mães se perdem, né, não entendem, eu boto meu bebê na janela de sono, eu boto ele para dormir antes, mas não tem jeito, às vezes ele tira a primeira soneca, mas da segunda em diante já não consigo e tudo mais. Porque o que é que acontece? O bebê vem irritado da noite porque não dormiu bem, aí você vai para a primeira soneca. O bebê dormiu só 30 minutos, 20 minutos, não descansou o suficiente. O que é que vai acontecer? Aquela janela de sono dele, que costumava ser de, por exemplo, 1h20, não vai mais ser. Por quê? Porque o bebê dormiu pouco, então ele não consegue ficar acordado por esse tempo. Isso vai diminuir. Se o bebê dormiu pouco, ele não vai aguentar ficar acordado pela janela toda de tempo que ele tem capacidade.
ele vai conseguir ficar acordado por pouco tempo, ele vai ficar rápido, ele vai voltar a começar a apresentar os sintomas de sono de novo e começar a produzir aí cortisol, ficar irritado e tudo mais. Então, se o bebê tirou pequenas sonecas, você precisa ficar atenta, porque ele brincou 20 minutos, meia hora, 40 minutos, ele já precisa entrar novamente em uma outra soneca. E é isso que não acontece. O que acontece? Quando o bebê tira sonecas curtas, a mãe pega o bebê, vai brincar. Aí fica lá com o bebê brincando, porque a janela de sono dele é 1h20, 1h10, e vai brincar com o bebê por esse tempo, ou fazer qualquer outra atividade, até porque a gente faz 1000 atividades durante o dia e não dá a devida importância a isso, a olhar os sinais de sono do bebê, quando é que ele vai apresentar, quando é que ele vai deixar de estar bem, tranquilo, brincando, para querer dormir. Aí você passa novamente da próxima janela, do tempo que ele conseguiria ficar acordado, né, da janela de sono dele, que diminuiu porque ele dormiu pouco, e isso vai gerando o resto do dia sem o bebê dormir, por quê? Quanto menos dorme, menos dorme. Quanto mais dorme, mais dorme. Quanto menos dorme, menos dorme. Por quê? Você vai no ciclo de sono, no próximo, você leva o bebê para brincar. E na próxima soneca você não está atento ao bebê, você deixa passar novamente, então vai ser mais produção de cortisol, mais irritação e choro e mais dificuldade para dormir. Aí, e se ele adormece com muita luta, aí passa dormindo meia hora, 20 minutos e volta de novo a acordar, porque o corpo dele está fazendo isso, né? Então, se o bebê não dormiu o suficiente para descansar na soneca, a sua janela de sono vai diminuir e mais rapidamente ele precisará dormir novamente. É aí que vira uma bola de neve o resto do dia, principalmente quando o bebê está em salto, né, gente? Então, quando o bebê está em salto de desenvolvimento, esqueça janela de sono, né? Porque o bebê não costuma seguir o padrão que ele segue normalmente quando ele não está em salto, né? Quando o bebê não está em salto, ele tem um padrão que ele consegue, do tempo que ele consegue ficar acordado, da janela de sono dele, né? O que é a janela de sono? O bebê acordou agora, às 7 horas, e você viu que ele apresentou sinais de sono de 7h20, então quer dizer que a janela de sono dele é de 1h20, é o tempo que ele aguenta ficar acordado. Então, sempre que eu falar de janela de sono, vocês saibam o que é isso. Mas, quando o bebê costuma ficar, ele não está em salto, ele costuma ter essa janela de sono como um padrão. Ela começa de manhã, se ele aguenta ficar mais ou menos 1h20, 1h30 acordado, ele vai acordar de manhã, 1h30, soneca. Acorda a soneca, 1h30, soneca de novo. Então, isso segue um padrão. Mas se o bebê está em salto, bagunça tudo, porque a cabeça dele fica assustada, ele fica alerta, ele fica irritado, chorando. Então, isso tende a ficar muito bagunçado. O que é que você precisa fazer? Perceber os sinais de sono do bebê. O bebê parou de querer brincar, começou a coçar o olho, a bocejar, a não se interessar mais pelos brinquedos, a dar qualquer sinal de sono. Para tudo que você está fazendo e vai colocar o bebê para dormir, né? Se você viu que hoje eu coloquei o bebê para dormir com 1h30 e ele demorou muito para dormir, ficou irritado, então porque não é essa a janela de sono dele. Antes, não é 1h30, é 1h10 talvez. Então você tem que perceber quando inicia a janela de sono do seu bebê. E ao longo da minha experiência, eu já vi que tem bebês que não desenvolvem, que não mostram esses sinais com facilidade. Então, se você tá vendo que seu bebê, quando mostra os sinais de sono, já está irritado e já está difícil de colocar ele para dormir, é porque você tem que colocar antes. Você tem que pegar ele 20 minutinhos antes, já começar o processo de transição para o quarto, né? Então, vocês precisam lembrar que é necessário que vocês passem o bebê para começar o ritual nas sonecas de forma gradativa. Não adianta eu estar aqui com o meu bebê brincando no claro, na maior agitação, e de repente eu vou com ele para dentro do quarto, apaga a luz, liga o ruído, pronto.
Não, ele não vai aceitar isso. Ele estava brincando, ele estava no claro, ele estava agitado, né? Então você não deve fazer essa transição de uma vez. Você já vai, se você está numa sala, você já começa a fechar uma cortina, a fechar uma janela, a diminuir a agitação da brincadeira, a diminuir sua própria voz, né? Aí você leva ele para o quarto, demora um certo tempo para apagar a luz, né? Que é uma coisa muito característica para o bebê, é a questão da luz e do ruído branco, né? O ruído branco nas sonecas é uma coisa muito importante. Na aula de rotinas e rituais eu falo bastante sobre isso, né? Tanto na aula anterior quanto na que eu fiz agora, que já está disponível no portal. Todas duas falam muito detalhadamente do ritual, de como vocês aplicarem e tudo mais. Mas o que é que vocês precisam lembrar? Que a transição tem que ser gradativa para que o bebê não sinta, não seja uma coisa abrupta, para ele não sentir que está indo para aquele momento diante de uma brincadeira, porque nunca ele vai querer estar numa brincadeira e de repente parar para ir dormir, né? Então o bebê nunca quer isso, ele quer brincar, todos nós queremos brincar, mas ele precisa, né? Ele está sentindo essa necessidade. Então, o que é que você vai fazer? Ir diminuindo essa agitação, a brincadeira, fechando uma janela, uma cortina. Devagar, ou leva para o quarto, leva um brinquedo, daqui a pouco você tira o brinquedo e vai fazendo, cantando uma música devagar, né? E depois é que você vai iniciar aí esse processo de sono com o seu bebê. Tá? Então, fique atenta aos sinais, se o bebê está em salto ou se o bebê está em efeito vulcânico. Se ele está normal, muitas aqui estão entrando hoje. Então, quem está entrando hoje, que vai ainda consolidar essas sonecas, né? Então, o bebê hoje está muito sem rotina, não tem rotina estabelecida, não tem rituais estabelecidos. Então, saibam que vocês precisam ajustar a hora de colocar o bebê para dormir, né? Porque existe 3 coisas que fazem o bebê não entrar numa soneca corretamente. Uma é o ambiente com barulho, sem você levar ele para o ambiente correto, ligar um ruído branco para evitar os ruídos da casa, os barulhos, né? A luz, porque a luz é um inibidor de melatonina, o bebê não consegue dormir. Então, tudo isso, a questão do ambiente, o conforto do berço, tudo que envolve o ambiente de sono do bebê, né, que também está no módulo 1, vocês têm que preparar. Então, o ambiente é um dos motivos que pode estar fazendo o bebê não tirar as sonecas corretas. Outro motivo são os rituais. O ritual não está relaxando o bebê suficiente para entrar no sono. E o principal deles é que vocês estão perdendo o time, estão perdendo o tempo de colocar o bebê para dormir, né? Vocês têm que colocar ele para dormir enquanto eles estão calmos, enquanto eles estão tranquilos, para poder eles entrarem na soneca de forma tranquila, sem lutar contra o sono, sem irritação, sem choro, né? Tem sempre que ser uma coisa muito pacífica e prazerosa para o bebê. E se eu já tô de jala e não consigo fazer meu bebê dormir de jeito nenhum durante o dia, então ele já tá nesse ciclo de efeito vulcânico, como é que eu faço para interromper, né? Então é justamente aquilo que eu falei. Antes de saber como interromper, vamos entender o que pode causar o efeito vulcânico. É passar da hora das sonecas, né? Por não saberem o real tempo que o bebê consegue ficar acordado. E quando sabem que isso realmente você já olhou, já viu quanto tempo seu bebê consegue ficar acordado, então aquela hora ou não está correta, certo? Ou porque o bebê tirou uma soneca muito curta que não descansou a cabeça dele, ele diminuiu essa quantidade de tempo acordado que ele aguenta ficar. E você precisa estar atenta aos sinais de sono para que você consiga realmente colocar o bebê de volta para dormir, tá? Deixam os bebês dormirem tarde da noite por acreditarem que assim vão dormir melhor e a noite toda, né, gente? Isso não é nada bom. O bebê tem que dormir entre 6 e 8 horas da noite no máximo, né? No máximo mesmo, porque o melhor é o bebê até 7 horas da noite estar dormindo. Muitas mães acham
né, pais, mães, quem cuida do bebê, que se colocar o bebê para dormir tarde da noite, ele vai tender a dormir a noite inteira. E isso não funciona, é ao contrário, tá? O bebê tende a não dormir bem, porque entre 9 e 10 horas tem o pico de melatonina, que é o pico do hormônio do sono no nosso organismo, e o bebê já tem que estar dormindo há algum tempo quando ele chega nesse momento. Tá? Então, coloquem os bebês para dormir cedo, para que eles descansem, porque eles precisam descansar. Todos os bebês têm que dormir entre 10 e 12 horas por dia, à noite, tá, gente? E deixam que os bebês tirem sonecas curtas durante o dia, não descansando o suficiente, né? Como eu estava dizendo aqui a vocês. Então, não deixem que os bebês tirem sonecas curtinhas, né? Antes que vocês me perguntem, eu vou falar como prolongar essas sonecas, como vocês fazerem para prolongar as sonecas, tá? Tem várias formas de fazer isso. Então, e como interromper esse ciclo, né? A melhor forma de evitar que o efeito vulcânico aconteça é evitar que ele se inicie, né? Então, identificar quanto tempo seu bebê aguenta ficar acordado, né? Isso aí é a base de tudo, tá, gente? Saber identificar os sinais de sono e colocá-lo para dormir assim que iniciam. É muito importante que vocês identifiquem, os bebês não são iguais e às vezes os sinais de sono de um para dizer que está iniciando pode não ser um bocejo, uma coçada de olho, isso aí já pode ser quando o bebê já está com muito sono. Então, preste atenção no seu bebê, veja qual é o melhor tempo para você colocar ele para dormir durante o dia, porque quando você encontrar isso aqui, você vai ver que faz toda a diferença. Propiciar o melhor ambiente de sono para o bebê dormir bem, né? Que é realmente preparar o ambiente para ele, de fato, com luz, com ruído, com toda aquela parte do ritual, onde ele possa relaxar para realmente dormir, de preferência sem barulhos estrondantes, né? A casa não precisa parar porque o bebê está dormindo, isso é claro, mas também o bebê não vai conseguir dormir tendo um batuque em casa, tendo uma pessoa gritando, uma coisa que esteja realmente afetando ele diretamente. Mas o ruído branco ameniza muito essa situação. Se você tem, às vezes a pessoa já me perguntou, não, eu tenho um cachorro em casa que late e tudo mais, então o ruído branco tende a fixar a cabeça do bebê naquele som e a evaporar os outros. Você precisa ligar o som baixinho, que mesmo ele baixinho, não precisa o som do ruído branco ser maior do que dos ruídos da casa, porque às vezes cai uma colher no chão, qualquer coisa que faça um barulho mais alto, e o ruído branco não precisa ser mais alto que isso. Se o bebê tiver com o ouvido com foco no ruído branco, ele tende a não se assustar, tá? Quem tá aqui que tem gêmeos, ruído branco é vida, tá, gente? Por quê? Porque o ruído branco evita aquela coisa da mãe ter medo de um bebê acordar o outro, né? A não ser que seja um choro muito estrondoso, aqueles barulhinhos que eles fazem, que acordam, que reclamam e tal, e um chorinho normal não faz o outro bebê acordar, e o ruído branco ajuda muito com isso. Então, prolongar as sonecas dos bebês para no mínimo 1h20, de forma que ele descanse o suficiente. O ciclo de sono do bebê, né, gente, é em torno de 40 minutos. Então, eu coloco 1h20 porque são 2 ciclos de sono. E bebê que só tira 40 minutos de sonecas acaba sendo inviável, vou falar um pouquinho mais pra frente para vocês aqui. Acaba sendo inviável para a mãe, né, continuar com essas sonecas curtas ao longo de todo o dia, o bebê não entrar em efeito vulcânico. Vou explicar um pouquinho por quê. Mas assim, eu tentei tudo, meu bebê entrou em efeito vulcânico por um acaso, como é que eu faço para acalmar? Gente, normalmente quando o bebê entra em efeito vulcânico, ele explode, nem o peito às vezes acalma, tá? Que é a última etapa. Tem muitas formas de você acalmar o bebê. Posição, porque mude várias posições, coloca o bebê recém-nascido tende a ficar mais calmo quando você bota ele em pezinho, junto do seu corpo, e ele fica escutando a batidinha do seu coração, e essa posição normalmente é a posição que o bebê fica na barriga, então ele tende a se acalmar. Procurem formas de abraçar o bebê, fazer carinho, né? A naninha, se o bebê for mais velho, ele tende a se acalmar quando você entrega a naninha.
O abraço forte, que também funciona com o bebê até 3 meses, porque ele estava no forninho do útero e tudo mais. Quando você aconchega ele em você e aperta, ele tende a se acalmar. Tá? Tapinhas no bumbum, massagem, quem ainda não viu, tem vídeos na internet de Chantala, que é uma massagenzinha para o bebê, né? Que também relaxa muito. Normalmente, em efeito vulcânico, o bebê não quer saber muito de massagem, porque ele está muito estressado. Mas, por exemplo, dá para você colocar no carrinho, sair. Efeito vulcânico, gente, vale qualquer coisa para acalmar o bebê, porque não é fácil. Tá? É aquele choro sem parar. As mães acham até que o bebê tá com uma dor, né? Tem mãe que acha que o bebê tá com cólica por causa disso, leva até na urgência de hospital. Tem mãe que leva porque o bebê tá nessa situação. Então, qualquer forma nesse caso vale para acalmar o bebê, levar para a cama, levar para o carrinho, onde quer que ele aceite, para a rede, né? A rede é uma ótima opção, porque a rede tem o balanço, o bebê tende a se acalmar, você coloca ele em cima de você e tudo mais. E a amamentação, claro que é um excelente consolo, mas algumas vezes nem isso o bebê aceita, tá, gente? Então, vocês precisam, mais alguma hora ele vai ceder e vai dormir. Aí quando ele dormir, aí é que você tem que, o bebê acordou depois de dormir, nem que seja meia hora, 1 hora, aí você já tem o cuidado de ficar ali perto dele, para ajudar ele a emendar o ciclo, para que ele realmente consiga continuar dormindo e descansar o suficiente. Tá, gente? Então, sonecas rápidas. Né? Essas sonecas de 40 minutos, ao contrário de muitos, não acho que o bebê fica bem após um ciclo de sono de 40 minutos. Eu acredito que para descansar bem a cabeça do bebê, o bebê tem que fazer pelo menos 2 ciclos de sono, ou seja, 1h20. Mas, claro que quando estão em salto, é comum que o bebê não passe o primeiro ciclo. Por que eu cheguei a essa conclusão, tá, gente? Porque a maioria dos autores diz, não, mas um ciclo de sono é suficiente para o bebê dormir, né? Mas por que eu vi que não é suficiente e que eu indico que vocês sempre deixem o bebê dormindo pelo menos 2 ciclos de sono? Porque quando o bebê acorda com um ciclo de sono, ou seja, com 40 minutos, ou até menos, né, gente? O que acontece? Eles acordam, mas logo eles vão sentir sono de novo, né? Isso eu vivi na prática com meu filho. Meu filho tirava 20 minutos de soneca, 15 minutos ele acordava nos primeiros meses. Então eu vivi isso na pele e eu sei que na prática a gente não consegue levar isso por muito tempo. Por quê? A gente colocou o bebê, ele dormiu meia hora, aí a gente vai para brincar. Aí quando a gente vai brincar, quando der 30 minutos, 40 minutos, o bebê já está com sono de novo. Aí você vem fazer todo o processo do ritual novamente para ele dormir. O que é que vai acontecer? Ele novamente vai dormir pouco, aí vai voltar para brincar. E daqui a pouco você vai passar 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos com ele dormindo. Não dá tempo de você fazer nada. Ele não descansa, porque ele parece que descansou, né? Porque o bebê que é agitado, ele parece que ele está super ativo para brincar, mas ele inicia a brincadeira com 15 minutos, ele já não está mais bem, ele já está irritado, ele já está querendo dormir de novo. Então, isso vai tornando o dia da mãe muito cansativo. O bebê pode até não entrar em efeito vulcânico se você toma esse cuidado, mas a maioria das mães não conseguem fazer. Por quê? Porque quem aguenta, o bebê dorme 30 minutos, 40 minutos, daqui a pouco você tem novamente que colocar ele para dormir. Aí você vai aquele processo todinho de novo, de levar para o quarto, e acalmar, tranquilizar, colocar no berço, tudo mais. E principalmente nesse início que você está tentando que ele entre numa rotina e tudo mais, aí você já está pensando na rotina, em toda aquela estrutura que você está fazendo, e o bebê acordando a cada 30 minutos e a cada mais 30 minutos você tendo que colocar ele de novo para dormir. Isso é muito desgastante. Então, na prática, não funciona o bebê dormir só 40 minutos. O que é que você tem que fazer? Se esforçar para que o bebê vire o primeiro ciclo. Normalmente, quando ele vira o primeiro ciclo, quando ele tem uma idade mais avançadinha aí, depois do salto dos 4 meses, normalmente quando ele vira o primeiro ciclo, ele vira mais 2, o ciclo se prolonga e ele tende a ficar dormindo aí em torno de 2 horas, 2 horas e meia. Tá? Então, o primeiro ciclo sempre é o mais difícil. Então, o que é que vocês vão fazer? O bebê aparenta estar bem, mas logo começa com irritação, como eu falei para vocês.
E a metade, o que é importante vocês saberem, que por que o bebê acorda tanto, e tem bebê que acorda até com 20 minutos, né, que foi dormir. Porque o bebê, metade do ciclo do bebê, diferente de nós adultos, metade do ciclo do bebê é de sono leve, justamente porque ele passa mais tempo processando as informações e tudo mais. Então, o ciclo do bebê é muito frágil, né? Ele acorda com muita facilidade, porque metade do ciclo dele é de sono leve. Né? Então imagina, qualquer besteirinha que você fizer enquanto ele está com sono leve, um barulho, qualquer coisa que ele sentir de desconforto, ele vai acordar. Então por isso esses despertares tão comuns. Mas aí o que é que você tem que fazer? Você tem que buscar fazer o bebê dormir mais tempo para que ele se acostume o organismo dele a se manter dormindo naquele período. Não num período de hora, mas sim por um período de tempo. De hora que eu digo assim, não em um horário fixo, e sim um tempo, demorar um tempo dormindo, né? Que é passar um tempo dormindo. Então, por isso, como prolongar as sonecas. Agora eu vou dar para vocês várias formas de vocês prolongarem essas sonecas aí na prática, tá, gente? Mas o que vocês precisam saber, vocês não podem contar com isso imediatamente. Isso é um processo longo, é um hábito que o bebê precisa criar. E vocês vão insistir nisso para que vocês tenham mais na frente tranquilidade em viver o dia inteiro com o bebê feliz e calmo, tá? Então, criar o hábito dos horários e do tempo que o bebê fica dormindo faz toda a diferença. Por quê? É justamente isso que eu disse a vocês agora. Criar o hábito do tempo que ele passa dormindo, né? Se o bebê normalmente acorda 6h30, 7 horas, eles têm o hábito de acordar mais ou menos no mesmo horário. Então, o que é que vocês vão fazer? Se quando o bebê acorda, o tempo que ele vai dormir é mais ou menos no mesmo horário, vai variar aí meia hora, 1 hora, mas é raro. Normalmente 15 minutos, meia hora ele costuma seguir um horário, né? Então o bebê acordou nesse horário, com tanto tempo, que é o tempo que ele aguenta ficar acordado, você vai iniciar o ritual da soneca. E o importante é que você faça com que o seu bebê durma o máximo de tempo que você conseguir. Quanto mais você fizer isso, mais ele vai se habituar e vai passar mais tempo dormindo nas sonecas. Fazer um ritual repetidamente, exatamente igual em cada soneca, todos os dias, que tranquilize o bebê e acostume a adormecer no berço. O que é que acontece? O que é que eu vejo aqui na prática? Por mais que vocês estejam aqui assistindo a aula e vendo quanto as sonecas são importantes, o que é que eu vejo muito? A mãe fazer o ritual para o bebê dormir no sono noturno e não ter ritual na soneca, justamente porque durante o dia ela está fazendo 1000 coisas e o bebê também dorme muitas vezes, como eu disse, acaba não se aplicando na prática, porque ele só passa meia hora dormindo. Então o que é que ela faz? Não faz ritual nenhum, sempre o bebê está com sono, leva para dormir, o bebê está com sono, leva para dormir. E não pode ser assim. Se você não preparar o ritual com antecedência, que deve envolver coisas marcantes, como o ruído branco, como a luz, né, coisas que o bebê entenda que chegou a hora de dormir, você não vai ter êxito nisso, porque você precisa acalmar a cabeça do bebê para poder ele iniciar esse sono, né? Então, que é o que eu vou falar aqui no próximo tópico. Então, lembrem disso, o bebê precisa ter ritual para as sonecas. No início, você vai achar isso um pouco cansativo, porque o bebê ainda tira muitas sonecas e você ainda está adaptando isso, mas depois você vai ver que isso se torna uma coisa muito fácil, porque vai virar uma coisa automática. É como a gente começa a dirigir. A gente no início pensa em tudo que a gente está fazendo, a gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. E depois a gente já está dirigindo que não sabe nem o que está fazendo, assim, nem está prestando atenção no que está fazendo. Assim são os rituais. Você inicia achando ruim, difícil, mas logo ele vira um costume para você. Você nem percebe o que está fazendo, já vai no automático, tá? Então é muito importante. E um exemplo, vocês sempre me pedem, um exemplo bom de ritual para soneca, né? Qual é um exemplo bom de ritual para soneca? Ruído branco, a luz, né? Apagar a luz, deixar uma luz bem fraquinha, no máximo uma luz bem fraquinha.
trocar uma fralda. Para bebês mais novinhos que tiram mais sonecas durante o dia, eu aconselho só trocar a fralda para não ficar uma coisa muito desgastante. O bebê que é mais velho, né, que só tira 2 sonecas por dia, porque ele dorme por mais tempo, aí eu já aconselho você dar um banho, porque o banho relaxa o bebê, aquele banho rápido, não precisa ser um banho, é só um banho para molhar o corpo, porque o banho costuma realmente relaxar o corpo, não só do bebê, né, gente? Se a gente toma banho, a gente dorme com muito mais tranquilidade. Então, também acontece com o bebê, e quando eles estão tirando poucas sonecas, dá pra gente aplicar isso. Então, começa trocando uma fralda, quando o bebê vai desacelerando e você começa ali, talvez a cantar uma música, dependendo da idade, e liga o ruído branco. Depois que troca a fralda, começa a apagar a luz, faz um carinho no bebê, né, com a luz apagada e tudo mais, e vai coloca no berço. Logicamente, isso para quem já está vivendo a felicidade do bebê não ter associações, mas para quem o bebê ainda tem associações, dê o que ele precisa para dormir. Se é peito, se é colo, o que você faz ele dormir hoje, você continua fazendo, porque as sonecas são sagradas e elas precisam ser tiradas no tempo que precisam ser, tá? Então, bebê com a cabeça agitada não dormem tempos longos, acordam com poucos minutos que adormeceram. Por isso, leve o bebê para o quarto 20 minutos antes de dormir, acalme antes de iniciar o sono. É muito importante isso, é aquela coisa que eu disse que tem que ser gradativo. Não adianta você estar de repente claro, com o bebê, numa brincadeira, numa agitação e levou ele para dormir no quarto e ele vai simplesmente dormir num passe mágico. Não funciona. E se funcionar, ele não passa muito tempo dormindo, porque a cabeça ainda está agitada, né? É quando algumas mães me falam de Jalinha, eu tô levando meu bebê para fazer o ritual da soneca, mas quando eu chego lá e começo a cantar a música, ele começa a chorar. Por que que isso acontece? Porque ele isso acontece quando a rotina já está consolidada. Por que que acontece? Porque ele já sabe que agora chegou a hora de dormir, mas ele não está preparado para dormir, né? Porque ele estava na brincadeira, ele estava na agitação, então ele não quer dormir. Então ele chora. Aí ela diz do mesmo jeito, mas quando dá um tempo no ritual e eu começo a cantar novamente, ele gosta e dorme. Por quê? Porque depois que você passou um tempo com o bebê no quarto e ele já relaxou, agora o sono chegou e agora sim ele está preparado para dormir. Aí ela cantar a música faz ele relaxar ainda mais e entrar para o sono. Por isso a importância dessa mudança de ambiente não ser abrupta, não ser rápida. Você tem que ir fazendo essa mudança aos poucos para que o bebê desacelere da brincadeira, acalme a cabeça, para poder entrar no sono. É necessário que você fique aí entre 10 e 15 minutos acalmando o bebê no quarto para poder ele iniciar o sono e dormir com mais tranquilidade, tá? Outra coisa de prolongar a soneca, avalie o ambiente diariamente, né? Um erro que a gente comete eu ajeitei o berço hoje, eu olhei, eu deixei definido a temperatura do ar hoje e pronto, eu deixo isso para sempre. Nada com o bebê funciona para sempre. Por quê? Primeiro, o ar-condicionado, quando você deixa uma temperatura específica, o clima muda, né? Então, o nosso clima está mudando e aqui no Brasil é uma loucura, né? Então, o clima muda, se está chovendo, o ar-condicionado vai esfriar mais, se está um dia de muito sol, o ar-condicionado vai esfriar menos. Então, você precisa estar prestando atenção nisso. Os bebês tendem a sentir muito frio e a temperatura que está bom para você, normalmente, não está para eles, tá? Então, lembrem-se disso. O bebê tende a suar muito as mãos e os pés, né? Então, ele tende a sentir esse frio um pouco maior. Como eu desci lá no módulo de ambiente do sono, onde você vai sentir se o bebê está com frio ou não, pegando no tronco dele, porque a cabeça tende a ser um pouquinho mais quente e as mãos e os pés mais frias, justamente porque o bebê sua muito, né, nesses locais. Então, fiquem atentos a isso, porque o frio incomoda e um bebê com frio ele não dorme bem, tá? Vocês precisam botar, até, por exemplo, meu bebê dormiu muito bem agora.
qual foi a temperatura que estava, como era que estava o ambiente, como é que estava o ar, como é que estava a roupa dele, porque às vezes até uma roupa que você muda faz o bebê sentir frio, uma meia que você coloca faz diferença, que ele gosta, entendeu? Então testem coisas e lembrem-se sempre de estar atentos a isso, tá? Fazendo esses testes para ver com o bebê se realmente alguma coisa não mudou e está incomodando ele na virada desses ciclos. Também tem questão de berço, né? Às vezes a gente ajeita o berço, às vezes deixa um brinquedo lá que tá chamando a atenção do bebê, a gente nem percebe no cansaço do dia a dia, né? Então é importante a gente estar olhando toda hora esse ambiente. Vigília do ciclo de sono. Essa é a principal técnica, tá, gente? É você ficar acompanhando o seu bebê na hora que ele vai dormir. O que é que acontece? Nem é você ficar acompanhando. Normalmente os bebês têm um padrão para acordar. Você sabe que toda vez que seu bebê vai dormir, ele acorda com 20 minutos, ele acorda com 30 minutos, ele acorda com 40 minutos. Né? Alguns bebês acordam com 1 hora. O que é que você vai fazer? Antes desse tempo, 5 minutos antes desse tempo, você colocou o bebê para dormir. Você sabe que daqui a 30 minutos é o normal que ele acorde. Então, você sai um pouquinho do quarto, mas com 20 minutos, 25 minutos, você volta e fica prestando atenção no bebê. Viu que ele começou a se mexer para acordar, porque ele vai começar a se mexer porque ele está virando o ciclo. Aí você vai lá para tentar fazer ele continuar dormindo, a salvar aquela soneca. Como é que você salva? Vai lá, dá batidinha, faz carinho, mostra que você tá ali, não acende a luz, só mostra que você tá presente, faz carinho, dá aquelas batidinhas, vê se o bebê consegue continuar no berço e dormir. Viu que ele despertou, que no berço ele não vai continuar dormindo, pega no colo, nina mesmo, faz o que ele gosta para que ele volte a dormir. O importante é ele continuar dormindo o que ele precisa, mesmo que seja ninando, mesmo que seja fazendo qualquer tipo de associação. O seu único objetivo é fazer o bebê emendar esse ciclo de sono e continuar dormindo. Se aconteceu do bebê realmente despertar, não teve jeito, tentei de tudo, fazer ele voltar a dormir, não consegui, aí você, que é outro tópico que tá aqui, você sai, distrai o bebê para poder voltar e colocar ele para dormir. Não adianta, se o bebê está chorando, ele não vai voltar a dormir, tá, gente? Se o bebê cair no pranto de choro, não está aceitando ficar naquele ambiente, você recoloca ele para dormir, nem ninando, nem você dando o que ele gosta, ele não está aceitando, não adianta você cair numa queda de braço com o bebê, não adianta você lutar com ele, brigar, querer que ele, assim, obrigar ele a voltar a dormir, isso não vai acontecer, né? Ele vai chorar mais, ele vai produzir mais cortisol e aquilo ali ele não vai relaxar para dormir. Então, o melhor que você tem, se o bebê realmente despertou e não quer mais dormir, sai um pouquinho do quarto com ele. Ele não tem noção de tempo, o bebê não tem noção de tempo. Então, você sai um pouquinho do quarto com ele, distrai 5, 10 minutinhos e viu que ele continua com sono, volta com ele para o quarto, refaz o ritual e faz com que ele continue dormindo. Tá, gente? Então, algumas vezes vocês vão conseguir fazer essa continuidade do ciclo, algumas vezes não vão. E se o bebê estiver em salto, vocês precisam se acalmar, não se desesperar e saber, tudo bem, ele só dormiu um ciclo, mas ele está em salto, é aceitável, na próxima soneca eu vou tentar fazer com que ele emende. E pronto, não se estressem, não se desesperem, né? Lembrem sempre que o ideal é que ele faça pelo menos 2 ciclos, mas se você tentou tudo, não conseguiu, não precisa você se desesperar, principalmente se o bebê estiver em período de salto, tá? As sonecas são sagradas, se precisa utilize indutores de sono esporadicamente. Foi o que eu falei, se você vê que o bebê despertou mesmo e que não está conseguindo voltar a dormir, então vale qualquer coisa para que o bebê volte a dormir. Que indutores de sono é você dar de mamar, você botar no colo, balançar em cadeira de balanço, tudo que as pessoas usam normalmente para induzir, né, o sono do bebê mais rápido. Outro ponto não desista, né? Porque seu bebê, você começou essa semana, aí as mães chegam, porque não tem jeito, ele não dorme de dia, ele não consegue, é um choro, por mais que eu tente e tal.
ele não tem jeito, ele não dorme, ele não dorme, ele não dorme. Gente, os bebês passam por fases, vocês precisam estar atentas se o ambiente do bebê está adequado realmente, porque às vezes a gente está tão cansada que a gente não consegue perceber, a gente não para prestar atenção, a gente só acha que ele não dorme, não dorme, não dorme, pronto. E não é assim. Todos os bebês dormem, você só precisa ter tranquilidade e passar isso para o bebê, porque também se você estiver estressado, ele sente, né? E os seus hormônios passam para ele, sua feição o bebê conhece totalmente. Então vocês precisam se manter tranquilas e levar da melhor forma possível, tá? Se mantendo tranquilo, o bebê vai se acalmar também e tudo vai fluir muito melhor. O bebê deve tirar soneca quando sentir sono, fica atento ao padrão, não existe um horário fixo, é importante que durma quando tiver sono e por mais de 1h20. Uma coisa vocês precisam lembrar, é mais importante vocês se preocuparem com o tempo do bebê acordado do que com o tempo que ele passa dormindo, tá? Sempre nas sonecas o segredo é esse. Se preocupe mais com o tempo que o bebê passa acordado do que o tempo que ele passa dormindo. É importante que ele durma por pelo menos 2 ciclos, mas é importante que vocês estejam atentas à quantidade de tempo que ele fica acordado, como eu falei anteriormente, tá? Perceba quando seu bebê passar pelos principais saltos de desenvolvimento e mudar de necessidade, né? Adapte a rotina ao novo bebê que está mudando o tempo e a quantidade de soneca. Muitas mães, de já meu bebê dormia, era isso e aquilo, ele era uma maravilha e de repente agora ele não dorme mais nada durante o dia, tá um desmantelo aqui em casa, eu tento tudo, não tem jeito e tal. E na verdade porque a mãe está seguindo uma janela de sono e o bebê passou por um salto, o que significa o salto, né, gente? Eu sempre falo, o cérebro do bebê aumentou de tamanho. Quando o cérebro dele aumenta de tamanho, ele aprende novas habilidades e ele tem novas capacidades, inclusive de ficar acordado. Então, por isso que o recém-nascido dorme tanto e depois isso vai passando, ele vai dormindo menos, porque essa capacidade de dormir vai aumentando. Então, você precisa perceber, meu filho passou por um salto, então se ele passou por um salto de desenvolvimento, o que é que eu vou fazer? Notar agora a nova janela de sono dele, porque não é mais a mesma. Então, tanto quanto bagunça na hora do salto, porque ele fica meio sem padrão na janela de sono, e depois que ele sai de salto, que você vê que o bebê mudou, que ele tá tranquilo, aí tá na hora de você perceber a nova janela de sono dele e adaptar a rotina a isso. E não ficar insistindo para ele dormir quando ele já aguenta ficar mais tempo acordado, tá? Para que isso não seja um problema. Então, soneca nos passeios, né, gente? Sempre que o bebê... como é que você vai adaptar o bebê tirar soneca quando você sair para passear, né? Adapte o bebê a dormir no carrinho, né? Pelo menos quando ele tiver com a soneca já consolidada, pelo menos umas 2 vezes na semana, procure colocar o bebê para dormir no carrinho. Por quê? Naquele carrinho em formato de Moisés, quem tem, claro, né, gente? Mas é um instrumento de suma importância. Por quê? Porque o bebê que dorme no carrinho, ele onde você for, aonde você estiver, você pode levar o carrinho e o bebê vai dormir e vai não ser aquele bebê irritado, chorando onde quer que você chegue, né? Então, se você leva o carrinho e o bebê tem o hábito de dormir naquele local, você pode simular a rotina onde quer que você esteja. Você leva uma mantinha para cobrir o carrinho, caso o bebê seja acostumado a dormir no escuro, que é o ideal. Você leva a naninha, você pode ligar o ruído branco no seu celular, botar perto do carrinho. Então, tudo você pode simular para o bebê. Você troca a fralda dele, se você já dá banho, você dá banho nele onde você estiver. Na maioria dos lugares dá. Se não dá para dar, normalmente você passeando com o bebê com o carrinho, ele normalmente já vai adormecer. Agora, se o bebê já for acostumado àquilo, se o bebê nunca vai para o carrinho, que você saiba passear com ele uma vez perdida, então tem até gente que sai com mais frequência, mas a maioria sai esporadicamente. Então, o que é que vai acontecer? Ele não vai ter hábito com aquele local e ele não vai conseguir dormir, vai ficar chato porque ele vai precisar dormir, né? Então, lembrem que
é necessário que vocês acostumem o bebê dentro, pega o carrinho, bota dentro do quarto e uma vez ou outra na semana coloca o bebê para dormir nesse local, para que ele vá criando esse hábito, tá? As sonecas seguem um padrão, né, que eu estava falando a respeito da janela de sono. Normalmente sim, eu preciso reforçar isso com vocês, porque é uma coisa que eu falo e depois eu vejo muito as mães não terem absorvido. Então, normalmente segue um padrão. Normalmente a janela de sono segue um padrão. Se o bebê aguenta ficar 1h10, 1h20 acordado, praticamente em todo o intervalo das sonecas vai ser 1h10, 1h20 acordado, se você seguir uma rotina bem certinha. Mas acontece de normalmente no final do dia isso fugir do padrão, né? Uma porque o bebê vai acumulando a questão do hormônio, né, tudo mais. Outra porque está chegando perto do horário do sono noturno, né? E o bebê naturalmente no sono noturno começa a receber hormônios do sono, né? Então, no final do dia isso pode variar para mais ou para menos, tá, gente? O ciclo de sono é comum, que inclusive a maioria das mães falam que a última soneca, né, é a soneca mais difícil. Todo bebê tem uma soneca do dia mais difícil e nesse momento o que é que eu posso fazer, Djalene, nessa soneca que ele é mais difícil? A maioria é no final do dia, mas nem sempre segue essa regra. Se o bebê tem uma soneca mais difícil em outro horário, o que é que você pode fazer para ele tirar essa soneca, se é mais difícil para ele adormecer? Você coloca no carrinho, nina mesmo, faz dá alguma associação que ele realmente queira, ou você foge da rotina, né? Porque normalmente o bebê já fixou que aquele momento é hora de dormir. E quando nessa soneca mais difícil, aquilo ali tá mais forte para ele, aí ele fica evitando aqueles hábitos, né? Que é ir para aquele lugar, para se acalmar e tudo mais. Aí você dá uma fugida da rotina naquela soneca, né? Faz uma coisa diferente com ele, mas uma soneca, tá, gente? Eu não estou dizendo que para toda soneca que o bebê tiver com dificuldade vocês fazerem diferente. Estou dizendo se isso segue um padrão durante o dia. Por exemplo, a última soneca do meu bebê sempre é muito difícil de colocar ele para dormir. Então aí você faz uma coisa diferente para que ele vá para esse sono sem perceber que está indo, tá? Vocês vão ver que nas associações eu falo muito sobre isso, que não adianta você colocar o bebê, deixar o bebê chorando para ele se irritar. Você precisa distrair. E se para distrair o bebê não quer ficar deitado para dormir, ele quer ficar em pé, você deixa ele em pé, porque mesmo ele em pé, você ali insistindo, fazendo com que ele durma, ele vai ceder ao sono, né? Mas não vai chorar e vai estar relaxado. Se você começa a lutar o bebê chorando e você insistindo para ele ficar deitado, ele vai acabar se irritando e aquilo ali não vira uma coisa boa. Tem bebês, inclusive, que acabam criando uma aversão ao momento de dormir, porque é um momento de choro, de desespero, de estresse, e ele já associa que toda vez que ele vai dormir é esse momento de choro, de estresse e de desespero, tá? Então não é a ideia é que o bebê sinta que esse momento é um momento bom, é um momento relaxante para ele. Então procure o máximo ser carinhosa, ser amorosa, falar com a voz calma, cantar para o seu bebê, fazer carinho no seu bebê, mostrar que você está presente, deixar ele seguro, né? Porque um dos pontos principais para o bebê é ele sentir essa segurança, tá? Então o que é que você faz? Sempre passando essa segurança. Se o bebê está relutante, distrai ele um pouquinho e depois começa novamente o ritual. Se tem um horário de soneca mais difícil, dá um passeio com ele no carrinho, tenta colocar ele para dormir de uma forma diferente, muda, não faz o ritual, faz um jeito, uma outra forma que ele aceite melhor, bota numa rede, bota no colo mesmo, balança, faz carinho. Faz uma coisa diferente que faça com que ele durma, descanse. Inclusive é comum que o bebê, essa última soneca, seja um pouco mais curta, né? Até porque depois ele vai entrar no sono noturno. Então é comum que ele tire só um ciclo no final do dia, não tem problema, tá?
Quais são as exceções para que o bebê não siga esse padrão de sono, né? Esse padrão de ficar acordado, de ter uma janela de sono fixa? É quando o bebê está em salto, né? Porque isso bagunça mesmo. E quando o bebê sai para passear, porque ele está ali vendo muitas novidades, pessoas diferentes, e isso faz com que o bebê realmente entre num sistema de alerta, né, muito grande. Ele fica olhando tudo, ele fica assustado, às vezes empolgado, porque está vendo tudo diferente, pessoas diferentes, então ele tende a não ter sono no horário que é para ter. Tá? Então é normal que nesses dois momentos o bebê não siga aí a janela, o padrão da janela de sono. Então vocês precisam estar atentas a isso. Deixa eu só desativar aqui que tá tampando a janela. Então, quando o bebê não dorme, né, gente? Porque muitas mães chegam, meu bebê não dorme, não dorme de jeito nenhum, meu bebê tem 2 meses e passa o dia todo sem dormir. Gente, não pode. E quais são as coisas que vai influenciar nisso? Como eu disse a vocês, o ambiente, você perdeu o tempo da soneca do bebê ou o ritual não está relaxando o bebê suficiente. Então lembrem sempre disso, tá? Se o bebê não está dormindo bem na soneca, você precisa ajustar o ambiente, você precisa ajustar o horário que você colocou o bebê para dormir, talvez tenha sido tarde demais, ou você o ritual que não está relaxando o bebê para dormir, tá? Só tem essas 3 possibilidades. E qual se eu não consigo perceber por um acaso os sinais de sono do meu bebê, ele não dá sinais de sono, eu não consigo perceber, e eu acho que eu passo e tudo mais, eu queria uma média, como é que eu sei disso e tal. Lá no portal tem essa tabela, né? Lá no portal, na aula escrita também tem, sempre que vocês quiserem acessar, mas existe um padrão aí para você seguir. Se você não consegue identificar a hora que o seu bebê tem que tirar o sono, eu sugiro que você siga essa tabela, né, para que você tenha mais ou menos aí uma ideia. Bebês recém-nascidos, 40 minutos a 1 hora no máximo, tá, gente? 1 mês, 1 hora a 1h20. Lembrem que o bebê de 1 mês não pode ficar sem dormir mais do que 1h20. De 1h20, ele não aguenta ficar acordado mais de 1h20, né, na verdade. Então, 3 meses entre 1h30 e 2 horas. Então, no máximo, o bebê vai aguentar ficar 2 horas acordado. Um bebê de 3 meses está passando mais de 2 horas entre uma soneca e outra, não está certo, tá, gente? Você não está percebendo a janela de sono correta do bebê, porque um bebê de 3 meses não consegue ficar mais de 2 horas acordado. 6 meses, né, entre 2 horas e 3 horas, né, normalmente é quando ele passa aí do salto dos 4 meses, né, eles tendem a vir com essa capacidade. E depois disso muda muito pouco, fica 2h20, 2h30 e vai aumentando até eles conseguirem ficar aí 3 horas acordados. Então sempre fiquem atentas, eu nem detalhei muito esses horários, por quê? Porque a partir dos 6 meses, 7 meses, 8 meses, você já tem uma base muito forte do tempo que seu bebê fica acordado, e a cada salto você vai vendo que aquilo aumenta um pouco, né? E não é tanto. Se importem mais com o tempo acordado que com o tempo dormindo, né? Lembre que vocês precisam sempre perceber, se importar muito mais com o tempo que o bebê está passando acordado do que com o tempo que ele vai dormir de fato, tá bom? E por fim, quanto mais dorme, eu sempre gosto de colocar essa frase, né, para vocês fixarem bem. Quanto mais o bebê dormir, mais ele vai dormir. Quanto mais o bebê dormir, mais ele vai dormir, tá, gente? Gente, quem tiver com um tempo muito desesperado, que não quiser assistir às aulas, que duram 1 hora, porque às vezes eu fico falando, dando exemplos e tal, o conteúdo está disposto em texto
tá? Então vocês podem ler, porque até quando vocês quiserem acessar de forma mais prática, por exemplo, eu já vi essa aula, mas tem uma coisa que eu não lembro direito. Então vão lá no conteúdo escrito e olhem, né? As tabelas estão lá, tá tudo lá de forma mais tranquila. As aulas estão lá e o conteúdo é muito bom. Assistam, apliquem que vai dar certo, tá? Um beijo, boa noite para vocês.